Olá, meus irmãos e irmãs, paz e bem. Meu nome é Marco Aurélio Dantas, eu sou advogado criminalista, professor universitário e pastor da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É um prazer poder falar com você. Eu estou gravando este vídeo para tentar explicar às pessoas qual foi a origem das expressões esquerda e direita como parte do espectro político-ideológico que se estabeleceu no mundo moderno a partir da Revolução Francesa e esclarecer qual a relação que estes campos têm com a religião propriamente, se é que há alguma relação. Faço isto porque recentemente eu tenho recebido uma série de mensagens de irmãos em Cristo, gente que eu amo, que eu quero tão bem, que ouviu falar e creu e tomou como verdade que um cristão autêntico não pode ser de esquerda, que Deus é de direita e que toda verdadeira religião, mormente a religião cristã, é uma religião de direita. Houve uma demonização da esquerda. Isto se faz por ignorância ou má fé, não me cabe julgar. Mas é importante a gente esclarecer. E é importante que você entenda a origem destes conceitos, a pertinência deles e como eles devem e podem ser utilizados. Então, o tema deste nosso encontro, desta nossa conversa, é este: esquerda e direita. O que é isso e o que a religião tem a ver com isso? Eu espero que seja útil a você e que possa lhe ajudar não a acreditar que eu estou certo ao ser de esquerda, mas que eu e outras pessoas podem ser de esquerda e serem verdadeiros cristãos, tementes a Deus, que amam o próximo e que vivem numa busca de relações fraternas. E que você, se escolheu ser de direita, também tem todo o direito de fazê-lo. Mas nem nós devemos olhar os irmãos da direita como se fossem pecadores que não compreendem a mensagem de Cristo, nem é legítimo que os irmãos da direita o façam conosco, que somos militantes de esquerda. Muito bem. Antes de entrar propriamente na Revolução Francesa, nos acontecimentos que se deram ali e que determinaram o surgimento destas categorias de esquerda e direita, eu gostaria de afirmar que não é possível dizer que Jesus de Nazaré, que viveu no primeiro século, era de esquerda ou de direita por uma razão muito simples. Essas categorias não existiam no século I. A organização político-econômica da sociedade dos dias de Jesus é tão diferente da organização que se deu a partir do século XVII, XVIII e dali em diante, que é completamente anacrônico dizer que Jesus era de esquerda ou de direita. A mesma coisa pode e deve ser afirmada em relação aos reformadores do século XVI. Quando a reforma aconteceu com Lutero fixando as suas 95 teses contra as indulgências na porta da capela de Wittenberg, nós tínhamos um outro tipo de Estado, baseado ainda na vassalagem. Se não era a sociedade, o modelo econômico dos dias de Jesus, que era baseado no trabalho escravo, nos dias de Calvino e de Lutero, nós estávamos terminando aquele período feudal, era o fim do feudalismo. E você lembra que no feudalismo o trabalhador está preso à terra, ele é, portanto, um vassalo que serve ao senhor feudal e que faz parte das negociações próprias da terra.
Então, quando nós chegamos ao século XVIII, nós vemos a estruturação de um modelo capitalista, uma organização baseada no trabalho assalariado. Essa organização baseada no trabalho assalariado só foi possível porque aconteceu a Revolução Industrial, a invenção da máquina movida a carvão, né? Então, com essas transformações que fizeram com que uma massa de povo saísse do campo, viesse para a cidade e permitisse a estruturação de uma classe de trabalhadores. Mas vamos olhar para o século XVIII e vamos tentar entender como estava organizada a sociedade francesa no século XVIII, quando acontece a Revolução Francesa, mais marcadamente no ano de 1789. Vamos dar uma olhada lá. A gente pode dizer que a estratificação social do Estado moderno, quer seja francês, porque a gente vai ter a primeira transformação, o primeiro momento mesmo de mudança, a gente vai ter na Revolução Inglesa, que acontece em 1640. Há três grandes revoluções burguesas. A Revolução Inglesa, que vai ter essa data ali de 1640, a Revolução Americana, que terá como data a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, 1776, e a Revolução Francesa, que é a mais profunda, a mais teorizada, poderíamos dizer assim, que tem como data 1789. Então vamos dar uma olhada como é que acontecia a estratificação social do Estado francês naquele período. É costume se dizer que havia três estados. O primeiro estado, que é o clero, o Papa, a figura mais importante, o seu arcebispo e todos os bispos e clérigos formavam o primeiro estado. O segundo estado, o rei e a nobreza. Então, a nobreza e o clero eram muito próximos, porque, em regra, quem ocupava os cargos de bispo, de papa, de arcebispo, de cardeal, eram sempre pessoas oriundas da nobreza. Então havia uma relação de cumplicidade entre o primeiro estado, que legitimava o segundo estado. Porque se o primeiro estado é o clero e o rei, para ser coroado, precisa que o Papa venha e lhe coloque a coroa sobre a cabeça e dizendo a todos que é da vontade de Deus que ele reine sobre nós, então o primeiro estado legitima o segundo estado. E o segundo estado, a nobreza, dá os elementos que comporão o primeiro estado, porque são justamente os nobres que vão se tornar, ou parte dos nobres, que vão ocupar as mais importantes funções do clero. Todo papa, todo cardeal, todo arcebispo vinha das classes dominantes, destas classes, como a gente está apontando, o segundo estado, que é a nobreza. E havia o terceiro estado, que eram os comerciantes, os burgueses, a burguesia, os trabalhadores urbanos que começavam a se aglomerar nos grandes centros e os camponeses. Então, o que é uma revolução burguesa? Uma revolução burguesa, tanto a que aconteceu na Inglaterra em 1640, a dos Estados Unidos em 1776 e a da França em 1789, é uma revolta mais ou menos violenta da burguesia contra o segundo estado, contra a nobreza, fragilizando esta situação e impondo a sua própria vontade. Veja, o que é que aconteceu na Inglaterra? Quando houve a Revolução Burguesa, se estabeleceu uma monarquia constitucional, o que significa dizer que o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, vai ter um primeiro-ministro. Isso tinha já acontecido na Inglaterra. Nos Estados Unidos, você vai ter uma revolução que gerou uma independência e um Estado democrático surgiu. Os Estados Unidos saiu de serem colônias, as 13 colônias inglesas, atingiram a sua independência em 1776 e viraram um Estado democrático no modelo presidencialista. Quando aconteceu a Revolução Francesa, poucos anos depois, a França não queria seguir o modelo americano,
queria seguir o modelo inglês, queria ser uma monarquia constitucional. Mas havia uma discussão, e é essa discussão que vai nos chamar a atenção e vai ser decisiva na compreensão do que a gente tem aqui a avançar. Eu trouxe para vocês uma imagem da Assembleia Nacional Constituinte Francesa. O que vocês podem ver nesta imagem são os dois partidos que se conformaram a partir da instauração da Assembleia Nacional Constituinte. Ora, o rei Luís XVI está aqui na parte sentado em seu trono, cercado da nobreza. A liderança da burguesia está sentada abaixo do rei e preside a Assembleia composta por burgueses eleitos pelo povo. Do lado direito, preste atenção agora, do lado direito da presidência e também do rei, estão os girondinos, que formam os conservadores. Do lado esquerdo, em relação ao rei e em relação à mesa diretora, estão os jacobinos, que eram a baixa burguesia progressista. Então você tem os girondinos, alta burguesia, conservadores, e os jacobinos, a baixa burguesia. Qual era o grande debate que se estabeleceu naqueles primeiros dias da Assembleia Nacional Constituinte Francesa, que veio na Constituição de 1791? A pergunta era: o rei deve ter direito a veto das decisões tomadas pelo parlamento? A direita mais conservadora, composta da alta burguesia, próxima da nobreza, dizia que sim. Dizia que, se existe um monarca, esse monarca deve ter o poder de veto sobre as decisões do parlamento. À esquerda, os jacobinos, mais progressistas, mirando a profunda revolução que foi vivenciada na Inglaterra, dizia que não, que as questões do rei deveriam ser relacionadas à representação do Estado, mas o governo efetivo, as diretrizes do Estado francês, deveria ser definida pelo parlamento. É esse conflito que vai gerar esta divisão entre esquerda e direita na França e que se espalha ao longo do século XIX pelo mundo todo. Então, o que nós temos hoje? O que é ser de direita e o que é ser de esquerda no Brasil e no mundo nos nossos dias? Bem, nós vivemos num Estado capitalista. A realidade na qual nós nos encontramos é uma realidade capitalista. Mais importante que isso, nós vivemos naquilo que pode ser definido como Estado democrático de direito. Esta é uma expressão, Estado democrático de direito, que precisa ser compreendida por todos nós. É democrático porque os nossos governantes são eleitos pelo povo. A palavra democracia é uma palavra de origem grega, demos quer dizer povo, cracia, governo ou poder. Então é o poder do povo, é o governo do povo. Assim, pelo voto direto, livre, universal, nós constituímos os nossos governantes. Ok, muito bem. Agora, estes governantes, eles não nos dirigem à luz de sua vontade absoluta. Eles têm limites para a sua ação. É por isso que é um Estado democrático de direito. De direito por quê? Porque eles precisam agir, seja o poder legislativo, que elabora novas leis, deve elaborá-las de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal impõe limites ao poder legiferante, que é o poder legislativo. E o poder executivo, que implementa políticas de governo, deve fazê-lo nos limites da lei. Tem essa frase que eu gosto muito, que é assim: nós, indivíduos, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O funcionário público pode fazer tudo aquilo que a lei permite que ele faça. Ele não pode exorbitar da lei, ou seja, sair da órbita da lei, sair do caminho que a lei lhe determina. Então, os nossos dirigentes, quer sejam os do poder executivo ou do poder legislativo, estão subordinados em sua ação à lei, mormente à Constituição Federal. E o poder judiciário? Bem,
o Poder Judiciário tem uma legitimação democrática menor. Não porque eles não tenham não haja nenhuma influência da vontade do povo sobre quem vai ocupar as principais cadeiras do Poder Judiciário. Porque veja só, quando um indivíduo vai ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, ele o é por indicação do presidente da República e depois de aprovado em uma sabatina pelo Senado Federal. Percebe que os dois poderes que são legitimados democraticamente, o presidente da República e o Senado Federal, agem juntamente para constituir um membro do Supremo Tribunal Federal. Você tem uma legitimidade democrática menor do que a de quem foi presidente e quem é senador, porque esses foram diretamente eleitos pela vontade do povo, mas aqui há sim uma ação que influencia, porque quando nós escolhemos um presidente, nós estamos escolhendo também que linha terá os ministros do Supremo Tribunal Federal que ele nomeará. Isso tem que estar na nossa cabeça. De tal maneira que os três poderes pensados por Montesquieu em sua obra O Espírito das Leis, né? Esses três poderes que estão ali estabelecidos deste modo, você tem o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, todos eles agindo de tal maneira que a gente possa pensar o Estado de uma maneira tal. Karina está me ligando aqui, eu estou gravando o vídeo, mas que bom. Olá, vamos voltar aqui, depois falo com você. Beleza, então eles estão presentes e ele tem limites. Quais são os limites que ele tem? Ele precisa agir dentro da norma constitucional. Compreendeu isso? Então eu estou pronto para avançar com vocês para o próximo ponto. Vejamos. Em um Estado democrático de direito, nós temos uma linha que limita a ação dos entes. Eu estou chamando essa linha de linha do Estado democrático de direito. Ninguém pode andar aquém, ninguém pode andar além desta linha que é fixada essencialmente pela Constituição, mas também por todas as outras normas válidas e vigentes em nosso país. Imaginando essa linha, eu devo dizer que pode haver um centro, e a partir desse centro, uma esquerda e uma direita. Aqui a gente já deu o primeiro passo. Assim como aconteceu lá na França do século XVIII, também se organizou uma esquerda e uma direita nos países do mundo todo. O que é que pensam a esquerda e a direita? A direita imagina que nós devemos ter um Estado pequeno para que haja pouca intervenção no domínio econômico, nas negociações dos indivíduos que produzem, que dirigem indústrias, fábricas, para que, sendo um Estado menor, custe menos na forma de impostos, e esses indivíduos, tendo uma receita maior, possa distribuir essa receita através de salários maiores. E esses salários maiores permitirão que o trabalhador assalariado promova para si e para a sua família alimentação, lazer, saúde, educação. Isso será promovido cada pessoa com o seu próprio salário, pagando a sua educação, pagando a sua saúde, pagando a sua alimentação, a sua moradia, porque esse Estado que intervém pouco no domínio econômico e é menor por causa disso, cobra menos impostos, dá maior liberdade aos agentes econômicos, aos empresários, ou, para utilizar essa palavra antiga, os capitalistas, então permitirá isso. Quando a gente vai olhar para a esquerda, a gente pensa em indivíduos que imaginam que é preciso um Estado maior, que não dá para confiar no pessoal que vai buscando na negociação, né?
o equilíbrio do mercado, o mercado se autorregulando, não dá para confiar muito nisso. É preciso ter um Estado maior. Esse Estado retira, através de taxas e impostos, recursos da iniciativa privada e, através desses recursos, promove para a maioria das pessoas saúde, educação, lazer, segurança, enfim, essa é a estrutura que nós temos basicamente. Vamos voltar lá para as imagens que a gente está trabalhando. Ok. Então, nós temos um centro e uma direita, uma esquerda. Isso continua. Nós temos uma extrema-direita e temos uma esquerda radical. Ora, a extrema-direita, como é que ela vai se diferenciar, Martô, da... A extrema-direita se diferencia da direita. Ora, na extrema-direita, nós vamos ter o Estado mínimo. O Estado mínimo. O Estado ele acredita que as pessoas, que o mercado vai se autorregular. Você lembra da participação daquele candidato do Partido Novo, né? Privatizar tudo. O Estado ele apenas produz normas, produz leis, dá diretrizes básicas, mas é o mercado que realmente atua. Enquanto a direita pretende um Estado mais robusto, que não é praticamente zero. Agora, a extrema-direita ela vai bater no limite da lei. Então, quando eu coloquei aqui na figura a extrema-direita aqui, ó, quase do lado do limite do Estado democrático de direito, é porque uma das características da extrema-direita é que ela vai desafiando os limites da lei. Do mesmo modo que isso acontece na extrema-direita, isso acontece também na extrema-esquerda. Um exemplo de atuação da extrema-esquerda é a tomada, né, a invasão de locais como fazendas que estão sem produzir, e o movimento do MST, o do movimento Sem Terra, invade, estabelece ali assentamentos. Isso é uma violação da propriedade privada e a propriedade privada está protegida pela lei. Então, mas eles estão desafiando a lei. Eles estão desafiando a lei. Assim também o MTST, quando invade prédios que estão abandonados há décadas e forçam os limites da lei, porque ao invadir desafiam a propriedade privada. Agora, vale a pena colocar que isso acontece dentro dos limites da legalidade. Por quê? Porque o indivíduo que foi expropriado, aquele indivíduo que perdeu, pode acionar em juízo e pode ter uma norma, uma decisão judicial que restitua a posse do imóvel que foi invadido. Então, eles estão desafiando a lei, mas estão ainda dentro dos limites do Estado democrático de direito. Assim também, quando um político diz que não vai obedecer decisões do Supremo Tribunal Federal, porque essas decisões violam direitos que ele supõe ter, ele também está, pela extrema-direita, desafiando os limites da lei. Esses são cuidados que a gente tem que ter. Mas todo mundo trabalha nesses limites? Não. Quando existe a extrapolação do Estado democrático de direito, tanto para a extrema-direita quanto além da esquerda radical, é que nós vemos surgir os comunistas do lado esquerdo e os fascistas do lado direito. Então, o que são fascistas e o que são comunistas? São indivíduos que propõem uma ruptura com o Estado democrático de direito. Pelo lado dos comunistas, o que se pretende é uma revolução e faça-se instaurar a ditadura do proletariado. Agora, não mais se respeita o Estado democrático de direito. Você promove a expropriação da propriedade privada dos meios de produção. Você perde o indivíduo que tem uma indústria, que tem uma fábrica, que tem um grande latifúndio, vai perder tudo isso. Agora, preste atenção. Nem os comunistas mais tresloucados defendem o fim da propriedade privada, como pessoas mal intencionadas ou desinformadas dizem, gerando pânico nas pessoas. É um pânico moral. E as pessoas dizem: você já ouviu alguém fazer isso? Por favor. É de uma ignorância tão grande que fica feio. Você não deixe seu pastor dizer isso.
chama ele num canto, não repreenda ele publicamente, não. Mas diga, meu pastor, Karl Marx, quando falou da revolução comunista, ele nunca falou do fim da propriedade privada. Ele falou do fim da propriedade privada dos meios de produção. Essa história de que vão invadir a casa da gente e vão botar um sem-teto para morar dentro do quarto que está desocupado ali é absurda. De que alguém que tem 2 carros vai perder um carro, isso não tem cabimento. Então, gente, e aí, é claro, fica angústia no meu coração. É uma pessoa desinformada ou a desinformação é um instrumento eficaz para gerar pânico moral, pânico econômico, pânico social nas pessoas? Então, isso é algo que me preocupa. Mas este vídeo está sendo produzido para que você compreenda e que saiba fazer a diferença. E o fascismo? Eu produzi um material só sobre o fascismo, gravei um vídeo também sobre o que caracteriza. Eu coloquei as características do fascismo, 9 características do fascismo. Então, recomendo você que dê uma olhada neste vídeo em que eu detalho as características. Mas o fascismo é sempre um movimento de extrema-direita. Foi isso que aconteceu na Itália de Benedito Mussolini, na Alemanha de Adolf Hitler, no Brasil, no integralismo brasileiro de Plínio Salgado. Então, esses movimentos de extrema-direita também rompem com o Estado democrático de direito. Martô, fala para a gente como é que está a situação hoje no Brasil dentro desse espectro. Eu quero te ajudar a entender. Ora, o que vai variar, portanto, nessas esferas é o tamanho do Estado e a sua intervenção na atividade econômica. A extrema-direita vai querer um Estado mínimo, a direita um Estado mais robusto, mas que valoriza a privatização, vai ter apenas o essencial, a esquerda um Estado maior, que seja responsável pela educação pública gratuita e de qualidade, e a esquerda radical vai ameaçar os limites daquilo que da propriedade privada, vão pensar se está desocupado, porque trabalham com um conceito constitucional que é que toda propriedade privada tem que ter um fim social. Se você tem pessoas que não têm onde morar e existem prédios abandonados no centro da cidade do Recife há 20 anos, esse imóvel pode ser invadido, porque ele é um imóvel, pensam os radicais de esquerda, imóvel criminoso, porque aquela propriedade privada não está obedecendo ao fim social. Beleza. Então, nós temos um Estado maior, um Estado menor, e essa é a variação que vai da extrema-direita até a esquerda radical. Os candidatos que agora estão na disputa presidencial, os candidatos que estão na disputa presidencial têm essa conformação. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um candidato de centro-esquerda. Ele está aqui no meio entre a esquerda e o centro. E o candidato Jair Bolsonaro é um candidato que está entre a direita e a extrema-direita. Martô, por que você deu esse lugar a eles? Que justificativa você tem para que os coloque dentro do espectro político brasileiro atual nestas posições, nestes lugares? Bom, Lula não é um político de esquerda. Eu até gostaria que fosse, porque eu sou um intelectual de esquerda. Eu sou alguém que defende um Estado que promova para a população. Eu sou alguém que, vindo das classes baixas, não acredito na generosidade dos capitalistas que vão dar salários capazes de fazer com que o trabalhador promova para si e para a sua família o que lhe é necessário. Eu defendo um Estado capaz de promover saúde, segurança, educação de qualidade para todas as pessoas. Lula é um cara de centro-esquerda por uma razão simples. Ele jamais agiu energicamente sobre as grandes riquezas brasileiras. Taxar as grandes riquezas seria um gesto de esquerda. Avançar sobre os super ricos brasileiros, as 5 famílias brasileiras que detêm
mais recursos do que 40% da população brasileira. Isso era um gesto que eu esperaria de um político de esquerda. Lula e o PT não são figuras de esquerda, são de centro-esquerda. Por que eu coloquei Bolsonaro entre a direita e a extrema-direita? Porque o discurso de Bolsonaro é um discurso que desafia o Estado democrático de direito. Ele desafiou várias vezes quando, por exemplo, participou de manifestações políticas que pediam o fechamento do Congresso Nacional. Muito embora o fechamento do Supremo Tribunal Federal, muito embora ele nunca tenha aberto a boca para dizer eu quero que fechem o Supremo Tribunal Federal, ele participou de eventos onde havia faixas e nenhuma palavra disse contra isso. Ele mesmo já disse que não obedeceria decisões oriundas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está desafiando o Estado Democrático de Direito e o coloca para a extrema-direita, compreendem? Compreendem? Meus amigos, e a religião? O que é que tem a ver com isso? Tem absolutamente nada a ver com isso. Existem pessoas que são de esquerda e que não acreditam em Deus. Existem ateus de esquerda, como Karl Marx, por exemplo, era um ateu de esquerda. Mas eu não posso dizer, por causa disso, que toda pessoa de esquerda é ateu. Um dos mais importantes movimentos de avivamento na Igreja Católica do século XX aconteceu dentro de um movimento de esquerda. Estou falando do movimento da teologia da libertação. A teologia da libertação que deu capilaridade à Igreja Católica, criando as comunidades eclesiais de base. Era um movimento piedoso, de fé, de evangelização, e era um movimento de esquerda, que pregava o fim da opressão, o fim da ditadura militar, que se levantava contra as injustiças sociais. Era um movimento de esquerda e era um movimento cristão. Entende? O número de cristãos de esquerda que a gente pode vislumbrar, pessoas piedosas, pessoas de Deus, que têm um compromisso com o Senhor e que são contra estas manifestações que, infelizmente, traduzem isso que está aí. Eu poderia citar alguns, poderia citar Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, Caio Fábio de Araújo Filho. Essas são pessoas que estão também na centro-esquerda, entende? Talvez eu e Ariovaldo Ramos sejamos aqueles que estamos mais à esquerda do que Ed e Caio, mas somos líderes de esquerda. E também houve pessoas que são de direita e que não creem em Deus. Por que existiu Karl Marx, que era ateu? Eu poderia falar que Sigmund Freud, que inventou a psicanálise, também era ateu. Logo, todo psicanalista é ateu? É loucura dizer isso. Não faz nenhum sentido, faz? Então, gente, nós não deveríamos ter essa leitura equivocada de que Deus está do lado direito, da direita, ou Deus está do lado da esquerda. Deus é Deus. Deus não tem partido político. E todo mundo que diz que Deus tem partido político e que Deus tem candidato blasfema contra Deus. Infelizmente, esta é a realidade. Agora, você quer saber onde Deus está nessa história toda? Então, deixa eu te contar. Uma vez Jesus disse assim: vinde para mim, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e fostes ver-me. E então os discípulos perguntaram: mestre, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu ou preso e te acudimos? E Jesus disse: todas as vezes que fizeste a um destes pequeninos, a mim me fizeste. Você quer saber de que lado Jesus está? Jesus não está com o que tem fome, com o que tem sede, com o que está nu, nem com o que está preso. Jesus é o que tem fome, é o que tem sede, é o que está nu e é o que está preso. Na hora de escolher em quem votar, vote em alguém que possa ajudar a estes, ou melhor dizendo, que possa ajudar a ele.
Paz e bem.